Olá, administrador financeiro. Vamos fazer uma aplicação de administração do disponível resolvendo uma questão relacionada ao modelo de Baumol, que diz o seguinte: determinada companhia possui 800 mil em caixa atualmente. Está prevendo para o próximo ano que suas saídas de caixa superem suas entradas de caixa ao ritmo de 345 mil por mês. A cada operação de compra ou venda de títulos por intermédio de uma corretora, a empresa paga uma taxa de R$ 500. Os juros anuais de títulos no mercado monetário estão a 7%. Então se pergunta, quanto desse saldo de caixa deve ser retido e quanto deve ser usado para aumentar as aplicações em títulos negociáveis pela empresa. Em seguida, após o investimento inicial do caixa excedente, quantas vezes nos próximos 12 meses a empresa venderá títulos. Para resolver essa questão, nós iremos utilizar alguns elementos essenciais. Primeiramente, a necessidade de caixa, que decorre de saídas de caixa superiores a entradas de caixa. Portanto, a necessidade que se tem aí de caixa é de 345 mil por mês e, portanto, para que nós possamos identificar esse valor anualmente, basta que nós multipliquemos 345 mil por 12 meses, portanto, tendo um valor aí anual, porque geralmente nós fazemos essa análise aplicando esse modelo anualmente. Então, o período que está sendo levado em consideração aí é um período anual, tanto que os dados da questão, eles são dados em termos anuais. Ok? Os juros anuais, né, de títulos no mercado monetário, certo? Então, nós obtivemos aí a necessidade anual de caixa, 4.140.000, e é informado de que cada vez que a empresa faz um resgate das suas aplicações, ela paga uma taxa de R$ 500. Então, vamos registrar aqui essa taxa de R$ 500, sendo esse aí o custo fixo, que nós estamos chamando aqui de F, custo fixo. E foi informado também que a taxa de juros no mercado monetário é de 7% ao ano. Então, vamos registrar aí 7%. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer é de um valor que se considera como sendo o valor ótimo de caixa a ser retido, utilizando justamente o modelo de Baumol, cuja fórmula é a raiz de 2 vezes a necessidade de caixa ou a demanda de caixa para o período, vezes o custo fixo da aplicação, de retirada da aplicação financeira, dividido pelo custo de oportunidade, que aí é 0,07 ou 7%. Portanto, o valor aconselhável a ser mantido em caixa é de R$ 243.193,05. Com esse resultado, nós podemos responder a letra A dessa questão. Quanto desse saldo de caixa deve ser retido? Então, nós já respondemos aí essa primeira questão. E, consequentemente, quanto deve ser usado para aumentar as aplicações em títulos negociáveis? Basta que a empresa, sempre que ela sempre administre as suas necessidades de caixa, deixando esse valor retido e aplicando a diferença em relação a esses R$ 243.193,05, né, que serão retidos em caixa. E aí, nós podemos calcular também outros elementos essenciais. Pergunta-se aí na letra B, né? Após esse investimento inicial do caixa excedente, quantas vezes nos próximos 12 meses, ou seja, no próximo ano, a empresa venderá títulos? Ou seja, quantas retiradas das aplicações vão ocorrer no período? Qual é o valor N de retirada das aplicações? Então, nós podemos calcular esse valor
considerando esse caixa ótimo a ser retido, esse caixa ideal a ser retido, nós podemos considerar esse valor como sendo a divisão, a razão, né, entre a necessidade de caixa para o período e a retenção de caixa, o valor a ser retido em caixa. Então, o total de necessidades de caixa dividido pelo caixa retido, que é igual a 17 vezes no ano. Então, respondemos a letra B, informando que o número de vezes em que haverá uma conversão de aplicação em caixa é de 17 vezes nos próximos 12 meses. Está, portanto, respondida essa questão. Para que nós possamos complementar essa análise e ter uma visão mais abrangente do significado desse modelo de Baumol, vamos calcular aqui outros elementos que, embora não sejam solicitados nessa questão, nos ajudarão a interpretar o sentido de utilização desse modelo. Primeiramente, calculando o caixa médio. Partimos do pressuposto de que a empresa utilizará esses 243 mil e esse caixa irá zerar. Portanto, o caixa médio é o caixa inicial, 0, mais o caixa final, 243.193,5, dividido por 2. Portanto, esse valor mais 0 é ele mesmo, dividido por 2, nós temos aí o caixa médio, que é de 121.596,52. Dois elementos são essenciais na abordagem do disponível, do caixa, ou caixa mais aplicações. O custo de oportunidade total. Nós temos o custo de oportunidade, que é a taxa de custo de oportunidade, que é 7%, mas nós podemos calcular esse custo de oportunidade considerando o valor médio a ser mantido em caixa. Portanto, esse custo de oportunidade é o caixa médio vezes a taxa de custo de oportunidade, que é de 8.511,76, o resultado. Qual é o sentido do custo de oportunidade? O valor que está sendo mantido em caixa está deixando de ser aplicado, portanto, deixa de haver um ganho que é considerado como custo de oportunidade, que é o que se deixa de ganhar com a aplicação financeira. Outro elemento essencial que nós temos aí é o custo de conversão. Cada vez que eu preciso fazer uma retirada das aplicações, eu estou gastando R$500, nesse caso aí. Nesse contexto, no contexto dessa questão, a empresa paga uma taxa de R$500 cada vez que ela retira das aplicações e deixa o valor no caixa, para que possa deixar o valor no caixa. Então, o custo total de conversão se refere ao número de vezes em que a empresa precisa fazer essa retirada, vezes o valor de cada retirada. Portanto, o custo total de conversão é de 8.511,76. Observe que o custo de oportunidade total é igual ao custo de conversão total, porque esse valor ele é o valor ideal a ser mantido em caixa justamente porque o custo total de oportunidade decorrente dele é o mesmo do custo total de conversão. Portanto, o custo total de conversão mais o custo total de oportunidade resulta num custo total de R$ 17.023,51 para essa decisão de retenção de caixa de R$ 243.193,05. Outras decisões de retenção podem ser tomadas, decisões alternativas, em que nós podemos escolher reter valores menores do que dos 243.193 ou valores maiores. Seja qual for o valor escolhido, que seja diferente deste valor, o custo total será maior. Observe uma primeira simulação em que nós mantemos esses dados
nós iremos manter esses valores, o custo fixo é o mesmo, o custo de oportunidade da aplicação é o mesmo, só que o que vai diferenciar aqui é que ao invés de nós escolhermos reter 243.193, vamos escolher um valor menor. Vamos fazer uma retenção de 200 mil em caixa. Portanto, quantas vezes nós iremos fazer, quantas vezes N, respondendo mais uma vez aí essa questão, só que simulando um outro valor a ser retido. Então, nós iremos novamente calcular esse valor N, dividindo o total de necessidade de caixa pelo caixa a ser retido. Portanto, ao escolher reter em caixa um valor menor do que o caixa ótimo, que é o sugerido pelo modelo de Baumol, eu vou precisar fazer mais retiradas das aplicações. O caixa médio, ele continua sendo obtido pelo valor a ser retido dividido por 2. Então, nesse caso aí, o caixa médio é de R$100 mil. O custo total de oportunidade é a mesma coisa. Nós podemos até manter a fórmula. Observe que é o caixa médio de 100 mil vezes a taxa de 0,07. Portanto, R$7 mil. Da mesma forma, nós podemos proceder com o custo total de conversão nesse caso. Então, observe que ao fazer mais retiradas das aplicações, eu tenho um custo de conversão maior do que o custo de oportunidade. E aí, a soma do custo nesse caso vai ser de 17.350. Observe que este valor está superior ao custo total decorrente do uso do modelo de Baumol. E aí, por fim, vamos simular uma decisão, vamos manter esses valores, 4.140.000 de necessidade de caixa, 500 mil de custo fixo, 7% de custo de oportunidade da taxa da aplicação, a taxa de retorno da aplicação. Vamos escolher um valor superior aos 243.193. Vamos escolher reter 300 mil. Ao fazer a retenção desses 300 mil, o valor que eu preciso, o número de vezes que eu preciso fazer retirada das aplicações é de 14 vezes, escolhendo reter um valor maior em caixa, escolhendo deixar no caixa um valor superior ao modelo de Baumol, eu tenho menos retiradas, 14 retiradas. O caixa médio, nesse caso aí, será de 150 mil e o custo de oportunidade será de 10.500. O custo de oportunidade total, que mais uma vez é o caixa médio multiplicado pela taxa de custo de oportunidade, certo? O custo total de conversão, mesma coisa, número de retirada das aplicações N vezes o custo fixo de 500, portanto, de 6.900. Calculando o custo total, mesma coisa, a soma desses dois valores, eu tenho um custo total de 17.400, portanto, superior aos 17.023,51. Qual é o sentido, então, de se utilizar o modelo de Baumol? Obter o menor custo total de caixa. Por isso que ele é um modelo indicado para a escolha de quanto a empresa deve reter em seu caixa e quanto ela deve destinar às aplicações. O modelo serve para que ela tenha o menor custo total. Bons estudos!